Elevando-se a mais de 29,0 pés acima do nível do mar, o Monte Everest continua sendo a montanha mais alta da Terra. Localizado na seleção Mahalingari-Mal do Himalaia, o cume da montanha atravessa a fronteira que separa o Tibete e o Nepal. O Monte Everest é o lar de muitos mistérios não resolvidos que fazem as pessoas coçarem a cabeça. Junte-se a nós hoje enquanto contamos sobre as 15 coisas mais misteriosas que aconteceram no Monte Everest, que vão deixar você sem palavras. Número 15. Maurice Wilson. Everest atraiu muitos fanáticos, excêntricos e personagens pitorescos ao longo dos anos, mas nenhum se destacou tanto quanto o inglês Maurice Wilson. Em 1933, Wilson elaborou um plano para voar até as encostas do norte do Everest, fazer um pouso forçado com seu avião e depois escalar sozinho até o cume. Ele treinou na Grã-Bretanha, fazendo caminhadas, e aprendeu a pilotar um avião Gypsy Moth antes de passar o inverno em Darjeeling, onde se preparou para sua escalada jejuando e orando, o que ele acreditava ser o suficiente para levá-lo ao pico. Wilson desejava escalar o Everest como uma plataforma para promover sua crença de que uma combinação de jejum e fé em Deus poderia resolver os males do mundo. Apesar de sua falta de montanhismo ou experiência em voo, ele voou com sucesso da Grã-Bretanha para a Índia, entrando subrepticiamente no Tibete e escalando até 6.920 metros e 22.703 pés no Everest. No entanto, Wilson não sobreviveu a essa tentativa e uma expedição britânica encontrou seu corpo no ano seguinte. Sua última entrada no diário foi feita em 30 de maio, e seu corpo foi encontrado vestido, afirma-se, em lingerie feminina. Embora essa história nunca tenha sido corroborada, em 1960, uma equipe chinesa encontrou o sapato de salto alto de uma mulher perto de onde Wilson morreu, e mais tarde foi descoberto que ele tinha de fato sido. Trabalhou em uma loja de roupas femininas na Nova Zelândia antes de ser possuído pela mania do Everest que acabaria levando à sua morte. Em 2003, Thomas Noy propôs que Wilson poderia ter alcançado o cume do Everest e morrido em sua descida. Mas há muito ceticismo de que um amador inexperiente como Wilson poderia ter escalado a montanha sem ajuda. Wilson alcançou o cume, e que força o obrigou a ir para o Everest permanece um mistério até hoje. 14. O Yeti, mais conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma misteriosa criatura bípede que vive nas montanhas da Ásia. Às vezes deixa rastros na neve, mas também é dito que habita abaixo da linha de neve do Himalaia. Apesar de dezenas de expedições nas remotas regiões montanhosas da Rússia, China e Nepal, a existência do Yeti permanece sem comprovação. Diz-se que o Yeti é musculoso, coberto por cabelos escuros, acinzentados ou castanho-avermelhados e pesa entre 200 e 400 quilos. É relativamente curto em comparação com o pé grande da América do Norte, com uma média de cerca de 1,80 m de altura. Embora esta seja a forma mais comum, os Yetis relatados vêm em várias formas. Muitos dos primeiros avistamentos registrados da região do Everest, com o folclore das tribos nepalesas e tibetanas locais, contando sobre uma criatura bípede, hirsuta e noturna vivendo em seu meio. Em tempos mais recentes, vários avistamentos, pegadas e até evidências de DNA foram um longo caminho para substanciar as alegações dos contadores de histórias da região. Exemplos notáveis incluem as enormes pegadas encontradas a 6, 0 metros, 20, 0 pés, pela expedição de Eric Shipton 1951 ao Everest, e o couro cabeludo Yeti, contido no mosteiro de Kumjungs, no lado sul do Everest. Indiscutivelmente ainda mais convincentes são as descobertas de Joshua Gates e sua equipe Destination Truth, em 2009. As amostras de cabelo coletadas por Gates, de uma série de pegadas medindo 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura, foram testadas por um analista forense que concluiu que a amostra continha uma sequência de DNA totalmente desconhecida. Como o pé grande e o monstro do Lago Ness, há uma clara falta de provas concretas da existência do Yeti. Embora algumas evidências tenham surgido ao longo dos anos, a falta de evidências concretas, apesar de décadas de buscas, não impede os verdadeiros crentes. O fato de essas criaturas misteriosas não terem sido encontradas não é considerado uma evidência de que elas não existem, mas sim como são raras, reclusas e elusivas. Por enquanto, a existência do Yeti permanece um mistério nas terras nevadas do Monte Everest. 13. Fantasmas do Everest. O Monte Everest é atormentado por fenômenos sobrenaturais, aparições de fantasmas e outras ocorrências inexplicáveis. O recordista Sherpa Pemba Dorden tornou-se conhecido no mundo da escalada por 2 motivos. O primeiro é seu alegado recorde de velocidade na subida do Everest. 8 horas e 10 minutos, em 21 de maio de 2004. Em segundo lugar estão os eventos 3 dias depois, em 24 de maio.
Ao se aproximar do cume do South Col, Dorje encontrou um grupo de alpinistas falecidos cujos corpos estavam congelados na neve. De repente, ele afirma que estava cercado por algo da variedade sobrenatural. Em suas próprias palavras, quando parei em um monte de pedras, vi alguns espíritos na forma de sombras negras vindo em minha direção, estendendo as mãos e implorando por algo para comer. Acho que esses eram os espíritos de muitos montanhistas eliminados durante e após a escalada do Monte Everest. O corpo de muitos dos que morreram ainda está na montanha, e um alpinista que caiu acidentalmente ainda está pendurado em uma corda. Muitos Sherpas acreditam que os fantasmas do Everest não serão apaziguados ou deixarão a montanha até que os corpos dos falecidos recebam um enterro adequado. Com tantos cadáveres presos nos 0 metros acima, e mais se juntando a eles a cada ano e dificuldade em recuperá-los, é improvável que a montanha esteja livre de fantasmas tão cedo. 12. Mallory e Irvine. Quando Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay se tornaram os primeiros a escalar o Everest em 1953, muitos viram o triunfo com certo ceticismo. Em 1924, 2 ingleses, o viciado em Everest George Mallory e seu companheiro Sandy Irvine, foram avistados através de um telescópio enquanto pequenas manchas pretas se agarravam à imponente cordilheira nordeste do Everest, a apenas 200 a 300 metros do cume. Infelizmente, eles nunca retornaram, levando a quase um século de especulação sobre se eles realmente foram os primeiros a chegar ao topo do mundo. Por volta de 1924, George Mallory, um alpinista altamente talentoso, já havia participado de 2 expedições ao Everest. Ele visitou o Himalaia pela primeira vez com as 1921 expedições britânicas de reconhecimento, organizadas pelo Comitê do Monte Everest, e lideradas por Charles Howard Bury. Esta missão exploratória mapeou a região ao redor da montanha em detalhes pela primeira vez. A equipe tinha 2 montanhistas experientes em suas fileiras, Alexander Kellis e Harold Rayburn. Mas Kellis morreu de ataque cardíaco durante uma longa caminhada, e Rayburn adoeceu e foi forçado a se aposentar, tornando Mallory o alpinista líder de fato da expedição. Nessa capacidade, ele explorou possíveis rotas de abordagem para a escalada do cume com uma equipe de Sherpas. Ele foi provavelmente o primeiro europeu a ver o Western CWM no sopé da Face Perdida, onde seu grupo estabeleceu um caminho através da geleira Rongbuk até a base da Face Norte. Em tentativas anteriores, Mallory havia usado instintivamente garrafas de oxigênio para ajudar a respirar no ar rarefeito, de alguma forma antiesportivo. Nesta terceira expedição, Mallory teve a ideia de que o Everest nunca seria escalado sem tal ajuda artificial. Depois de várias tentativas de escalar o Everest, Mallory propôs fazer uma última tentativa com Irvine, que possuía boas habilidades técnicas com garrafas de oxigênio e era forte como um boi. Acompanhados por 5 carregadores, Mallory e Irvine dispararam pelos acampamentos. A dupla foi guiada por Odell, que atuava como guia. Odell estava examinando a encosta da montanha quando foi pego pela neve. Quando a neve começou a cair, ele saiu e começou a chamar os homens, na esperança de guiá-los até o acampamento, mas teve que ficar onde estava até que a neve diminuísse. Ele voltou no dia seguinte com 2 carregadores e passou a noite antes de seguir sozinho para o acampamento 6, onde nada havia mudado. Aventurando-se ainda mais, ele ainda não encontrou sinais de seus companheiros desaparecidos, organizando 2 sacos de dormir em forma de T, que sinalizava para os que estavam abaixo que nenhum vestígio havia sido encontrado. Em 1999, quando a expedição de Conrad Anker para encontrar o corpo de Mallory terminou com sucesso, os restos congelados do inglês não traziam mais pistas. O mais decepcionante é que não encontraram sinal de sua câmera, o que esperavam que pudesse encerrar o debate de uma vez por todas. Para aqueles que acreditam que Mallory e Irvine foram os primeiros a escalar o Everest, no entanto, a maior evidência para apoiar sua afirmação está em outra coisa que não estava em posse de Mallory quando a equipe de Anker o descobriu. Mallory disse à sua esposa Ruth e seu grupo de escalada que colocaria uma foto de sua esposa lá ao chegar ao cume, que ele manteve no bolso interno durante a expedição. Quando seu corpo foi descoberto, a foto estava faltando. Embora isso não seja uma prova definitiva, há chances de Mallory e Irvine terem sido os primeiros a chegar ao Everest. 11. A terceira pessoa. O explorador britânico Frank Smith esteve perto de se tornar a primeira pessoa a atingir o pico do Monte Everest, em 1933. Todo o seu grupo de trekking deu meia volta antes de chegar ao pico, porque foi vencido pelo vento forte da montanha, neve, gelo e baixos níveis de oxigênio. Smith continuou, mas nunca conseguiu atingir o pico. Ele era curto por cerca de 1000 pés. Mais tarde em seu diário, Smith detalhou um evento que veio a ser conhecido como o fator do terceiro homem entre os cientistas. Ele escreveu sobre como, enquanto escalava, enfiou a mão no bolso, tirou um pedaço de bolo de menta Kendall, partiu-o ao meio e se virou para oferecer a outra metade a um colega. Durante todo o tempo em que subi sozinho,
tive a forte sensação de que estava acompanhado por uma segunda pessoa. O sentimento era tão forte que eliminei completamente toda a solidão que poderia ter sentido. Da mesma forma, Dougal Heston e Doug Scott, dois montanhistas britânicos, foram obrigados a pernoitar na Zona dos Defuntos após atingirem o cume do Everest no final do dia de setembro de 1975. Sem saber se sobreviveriam à noite, eles construíram uma caverna de neve e passaram a noite lá dentro. Não havia ar suficiente para todos. Seu estado era bastante precário, com fome e falta de butano para aquecer seu abrigo. Então aconteceu algo que ninguém consegue explicar. Ambos os alpinistas afirmaram ter sentido a terceira presença na neve com eles, que não apenas forneceu calor corporal crucial, mas também deu dicas sobre como permanecer vivo. A semelhança dessa presença foi descrita por vários outros alpinistas do Everest, incluindo Peter Hillary, Lincoln Hall e Reinhold Messner. 10. Uli Steck. Uli Steck, também conhecido como a Máquina Suíça, faleceu em abril de 2017 enquanto treinava para uma tentativa histórica de alcançar o topo do Everest em West Ridge e no Lost de uma só vez. Aqueles que conheciam bem Steck reconheciam que ele era o Michael Jordan, Lionel Messi, Babe Ruth ou Usain Bolt do montanhismo. Portanto, sua ideia grandiosa não foi considerada excessivamente ousada ou arriscada. Steck estabeleceu recordes de velocidade na face norte do Eiger e na face sul do Annapurna, e recebeu 2 vezes o Pilator, o equivalente a um prêmio Nobel no montanhismo, pela primeira subida em Tenkampoche e sua subida de velocidade solo em Annapurna. Steck não era apenas rápido, ele também era tecnicamente hábil, gracioso e à vontade nas rotas mais escandalosamente exigentes, tornando-o um dos montanhistas mais talentosos de sua geração ou de qualquer outra. Então, o que levou à morte infeliz deste alpinista habilidoso? O acidente de Steck ocorreu no Western CWM, uma seção da rota turística de Kennecott para o cume do Everest que ele havia subido anteriormente. Para um alpinista do calibre de Steck, a subida deveria ter sido pouco mais que uma formalidade, e, na verdade, um mero exercício de treinamento para o planejado cume do Everest Lost. E seu parceiro de escalada, Tenji Sherpa, revelou mais tarde que o choque e a descrença sentidos pelos alpinistas em todo o mundo com a notícia da morte de Steck é uma prova de sua proeza. Como atleta e do misterioso fascínio da montanha. Ele pode ter caído? A neve derreteu ou o gelo a entregou? Foi uma doença provocada pela grande altitude que finalmente o levou? Ninguém jamais saberá ao certo o que fez a estrela mais brilhante do mundo do montanhismo perder o equilíbrio e cair mais de 300 metros até o fim. Steck estava escalando sozinho, como costumava fazer, porque seus parceiros de escalada não conseguiam acompanhá-lo, e as testemunhas mais próximas de sua queda estavam a 6 quilômetros de distância. O que exatamente aconteceu permanece um mistério, mas a perda de uma estrela tão brilhante é um dos eventos mais infelizes que ocorreram no Everest. 9. 1952. Expedição russa ao Everest. Em 1952, ainda antes da famosa ascensão de Hillary e Tenzing, uma expedição russa supostamente tentou escalar o Everest pela rota norte no Tibete. As notícias da época até sugeriram que esse grupo otimista planejava montar estátuas de Lenin e Stalin no cume. A expedição fez um acampamento final em cerca de 0 metros em preparação para uma tentativa de cume. Mas eles desapareceram sem deixar vestígios. Para obscurecer ainda mais as questões, os russos sempre afirmaram que a expedição de 1952 não ocorreu, apesar de um relatório de Yevgeny Gippenreiter no Alpine Journal no final daquele ano, afirmando que os 35 partiu para tentar a rota do cume nordeste. A URSS negou que a tentativa foi feita, e além de relatos esporádicos de jornais, não existe mais registro sobre o que aconteceu com eles. Em 21 de abril de 1952, o Sydney Morning Herald também especulou sobre as perspectivas da equipe na montanha. Apesar de inúmeras tentativas, nenhum vestígio dos nomes dos membros ou líderes da equipe foi encontrado. 8. Os corpos dos 4 desconhecidos foram descobertos dentro de uma tenda no acampamento. 4 em 22 de maio de 2017, e a notícia chegou ao acampamento base do Everest. Os infelizes alpinistas foram encontrados por uma equipe enviada ao cume 3 dias antes para resgatar os restos mortais de um alpinista eslovaco que sucumbiu ao mal da altitude. Quando mais tarde ficou claro que nenhuma das agências de escalada na montanha estava com falta de alpinistas, ou pelo menos não havia nenhum que estivesse desaparecido, surgiu uma confusão sobre quem poderiam ser os 4 alpinistas. Como fontes de notícias em todo o mundo relataram a tragédia, o Ministério do Turismo do Nepal se pronunciou e revelou que eles pensaram nos corpos daqueles alpinistas de uma das expedições do ano anterior. Apenas para as coisas se complicarem ainda mais quando se descobriu que nenhum deles havia relatado qualquer alpinistas desaparecidos também.
O caso permanece em aberto, e é apenas mais um dos múltiplos mistérios que se abateram sobre a montanha mais alta e misteriosa da Terra. Número 7. Rainbow Valley. Localizado na encosta norte do Monte Everest, o Rainbow Valley é um pequeno vale não muito longe do pico. Alpinistas que tentaram, mas não conseguiram, chegar ao cume do Monte Everest estão enterrados no Vale do Arco-Íris. O Rainbow Valley do Everest recebeu esse nome por causa das jaquetas coloridas que turistas e moradores locais deixam para trás no cemitério. Apesar de seu nome brilhante e alegre, este é um dos lugares mais horríveis que existem na montanha. Milhares de montanhistas tentam e alguns completam com sucesso a subida todos os anos. Não há muitas pessoas que admitem a derrota e voltam para o acampamento. E há o grupo que não consegue voltar da montanha, e ela se torna seu lugar de descanso para sempre. É lamentável porque seus corpos permanecem na neve, impedidos pela temperatura fria de se decompor. Quanto mais pessoas morrem, mais corpos se acumulam, levando a áreas como o Vale do Arco-Íris do Monte Everest para povoar. Número 6. OVNI em forma de disco bizarro voando acima do Monte Everest. Imagens assustadoras analisando uma imagem de 2 bilhões de pixels da montanha, identificando uma forma negra no céu acima do Himalaia, foi considerada por muitas pessoas uma nave alienígena. Observadores do céu disseram que não poderia ser um drone por causa de sua altura e pelo fato de causar uma silhueta. Observadores com olhos de águia cronometraram o objeto depois que o montanhista e cineasta David Brashers construiu uma impressionante foto de 2 bilhões de pixels da cordilheira. As imagens, uma das 477 que foram costuradas, criam uma composição de mosaico de alta definição. A imagem completa captura detalhes incríveis da montanha mais alta do mundo, estendendo-se desde o acampamento base onde 500 alpinistas se prepararam para fazer a escalada até o céu acima. A obra foi criada em 2012, mas parecia ter rompido mais do que a cordilheira. O grupo de vigilância alienígena UFO Today, que analisou a imagem, disse que há rumores de que bases subterrâneas secretas do tipo 51 existem perto da localização da foto. Também houve especulação significativa sobre tais bases em torno da área praticamente inacessível da fronteira Latigo, entre a Índia e a China. Arquivos que foram desclassificados no ano passado afirmam que houve 7 avistamentos de OVNIs na área desde 1968. Isso é definitivamente emocionante para as pessoas interessadas em avistamentos de alienígenas e OVNIs, porque dizem que é um. Número 5. Ataque dos Sherpas. A maioria das pessoas ao escalar o Everest espera encontrar o inesperado, e até acredita em olhar para o céu da alta montanha. Mas um alpinista britânico, John Griffith, e seus 2 companheiros encontraram uma multidão enfurecida de Sherpas e foram forçados a deixar a montanha devido às circunstâncias inseguras. Falando de Lukla, a cidade que funciona como porta de entrada para a região do Everest, John Griffith disse ao The Guardian sobre o momento em que um grupo de até 100 Sherpas os confrontou sobre uma discussão no alto da montanha. Era óbvio que não haveria conversa ou negociação, disse ele. Eles alcançaram o cume da morena acima de nossa tenda. Eles cobriram o rosto com os lenços e imediatamente se abaixaram para pegar pedras. Griffith disse que sem a bravura de meia dúzia de alpinistas no acampamento 2, ele e seus 2 parceiros teriam sido eliminados no incidente. Ele elogiou a alpinista americana Melissa Arnott, a única mulher a escalar o Everest 4 vezes, que os alertou de que um ataque era iminente. O ataque ocorreu porque Griffith e seus companheiros tiveram uma discussão acalorada com os Sherpas alguns momentos antes, e eles apenas pensaram nisso como um desentendimento verbal. Mas os Sherpas voltaram e trouxeram um exército com eles. De acordo com Griffith, houve um período de 50 minutos em que todos pensaram que seriam apedrejados até a morte. Ele continuou dizendo que não entendia o que estava acontecendo. Um dos alpinistas, chamado Simone, ficou ferido, mas conseguiu sobreviver. Griffith e seus companheiros fugiram da montanha porque sua segurança estava em risco. E, se permanecessem lá por muito tempo, as coisas poderiam ficar feias. 4. Goral do Himalaia. O goral do Himalaia, ou goral cinzento, é uma espécie bovina nativa do Himalaia e encontrada perto das florestas terrestres do Everest. O goral do Himalaia tem 95,135 cm, 37,51 de comprimento e pesa 35,42 kg. Tem uma pelagem cinza ou marrom acinzentada com pernas bronzeadas, manchas mais claras na garganta e uma única faixa escura ao longo da espinha. Se o goral do Himalaia for examinado de perto, parece uma mistura de veado, carneiro e gazela e é um dos animais únicos encontrados na área. O goral do Himalaia geralmente forma pequenos bandos de 4 a 12 indivíduos e pode se camuflar bem em seu ambiente, e é por isso que eles são difíceis de detectar. É uma das espécies únicas encontradas no Everest. 3. Fósseis marinhos. Enquanto Lost e Nubist, ambos no Himalaia, também são impressionantemente altos, o Everest está muito acima de todos eles.
Há cerca de 200 milhões de anos, um grande pedaço de terra se desprendeu da África e foi arrastado pelas placas tectônicas pelo que hoje é o Oceano Índico, dando origem à cordilheira do Himalaia. Perto da Ásia, esta massa de terra começou a subir a terra à sua frente, criando um enorme oceano raso repleto de vida marinha. O calcário foi produzido a partir de restos fossilizados de plantas e animais que viviam anteriormente neste mar raso. Eventualmente, os Himalaias foram formados quando a massa de terra continuou avançando para o norte e colidindo com a Ásia, drenando o oceano e elevando-o. O subcontinente indiano é a massa de terra em questão. E ainda está fazendo a Terra subir em seu caminho à medida que se move para o norte. Um dos principais argumentos a favor da tectônica de placas, uma enorme porção da crosta terrestre deslizando sobre uma rocha fundida no núcleo da Terra, foi a descoberta de calcário e fósseis marinhos oceânicos no pico dessas montanhas em 1915. Esta imagem foi adquirida pelo sensor Enhanced Thematic Mapper Plus ETM, Plus da Landsat 7 em 5 de janeiro de 2002. É uma imagem de cor natural, embora tenha sido aprimorada pela inclusão de algumas observações de comprimento de onda infravermelho próximo no canal verde, para enfatizar a vegetação, além de ser aprimorada com a banda pancromática do sensor. Embora haja provas científicas dos fósseis marinhos, algumas pessoas acreditam essa descoberta ao dilúvio bíblico, conforme mencionado nos capítulos 6 e 9 do livro de Gênesis na Bíblia. Número 2. Crescimento de arbustos e gramíneas. Arbustos e gramíneas estão surgindo ao redor do Monte Everest e ao longo do Himalaia, uma das regiões de aquecimento mais rápido do planeta. E isso está deixando os cientistas preocupados com o futuro do local. Os cientistas usaram dados de satélite para identificar aumentos na vegetação em o subnível inacessível, a zona mais alta que permite o crescimento vegetal, ecossistema, composto por gramíneas e arbustos anões com neve sazonal. Este ecossistema é conhecido, mas pode desempenhar um papel crucial na hidrologia da região, cobrindo entre 5 e 15 vezes a área de geleiras permanentes e neve da região. Estudando imagens de 1993 a 2018 fornecidas pelos satélites Landsat da NASA, pesquisadores da Exeter University mediram a extensão da vegetação coberta em 4 faixas de altura de 450 a 6 metros acima, nível do mar. O derretimento das geleiras do Himalaia dobrou desde a virada do século, com mais de 1/4 de todo o gelo perdido nas últimas 4 décadas. A pesquisa sugere que seus ecossistemas são altamente vulneráveis a mudanças na vegetação induzidas pelo clima, e esta é uma das situações alarmantes com muitos riscos associados a ela. Número 1. O homem que sobreviveu ao dia mais assustador no Everest e voltou novamente. O alpinista aclamado pela crítica e geólogo ambiental Jim Davidson estava no acampamento das Montanhas 1 em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Himalaia. Ele eliminou 18 pessoas na montanha e quase 0 outras em todo o Nepal e nos países vizinhos, e foi marcada como a pior contagem de mortes em um único dia na história do Everest. Davidson foi resgatado de helicóptero 11 dias depois, quando eles resgataram outras pessoas. Posso deixar você dar uma olhada. Há pouco tempo falei com Jim Davidson. Ele é um alpinista de Fort Collins, Colorado. Ele sobreviveu ao terremoto e à avalanche. Davidson não apenas sobreviveu ao incidente 2 anos depois, como decidiu voltar à montanha e escalar até o topo. No verão de 2016, depois de assistir ao cume de vários amigos e sentir que estava perdendo a festa, Davidson decidiu que definitivamente tentaria o Everest novamente no ano seguinte. Ele e Glória sentaram-se com as crianças para contar a novidade. Para reduzir o risco de uma segunda tentativa no Everest, Davidson, então com 50 e poucos anos, treinou em média 4 horas por dia, e às vezes até 12 horas. Trabalhando de manhã cedo e tarde da noite para que ainda pudesse ter tempo com a família dele. E por anos ele evitou outros hobbies para ter mais tempo para treinar e para a família. Davidson alcançou seu objetivo de longa data, e do topo do Everest ele mandou uma mensagem para sua esposa. Estou de pé no telhado do mundo. www.mytrendyphone.co.uk